Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, e hoje um episódio realmente especial, eu vou comentar daqui a pouco, do nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas, sobre como a gente vai encontrando o nosso lugar no mundo, que é o mais que um. Eu estava acabando de explicar aqui para o professor Cláudio, que eu vou receber daqui a pouco a presença do professor, que o mais que um tem esse contexto, né, de que é uma frase que eu sempre usei, que quando você conhece alguém, você se torna mais do que uma pessoa. Você aprende com essa pessoa. E eu vou receber hoje aqui uma pessoa muito especial, o professor Cláudio Romualdo, que é uma pessoa assim inspiradora. Primeiro porque trabalha com educação, quem trabalha com educação sempre é inspirador. Mas mais do que isso, tem uma história inspiradora e agora também se colocando, né, num novo desafio, um novo momento da vida que também vai inspirar muitas pessoas. Então, professor Cláudio, primeiro, muito obrigado da sua presença aqui. Eu sei como sua agenda é complexa e eu queria que você começasse, professor, contando um pouco dessa história. Quem que é o Cláudio? Esquece o professor doutor Cláudio Romualdo. Quem é o Cláudio? Ah, professor Cachito. Bom, primeiro que eu já lhe agradeço o convite, porque participar de podcast sempre é uma forma de nós ampliarmos cada vez mais nossas ideias, né? Então eu estou adorando essa fase nova dessas tecnologias todas e eu acho que o ambiente de podcast é incrível porque atinge todo mundo, né? Então tá de parabéns aí com as suas iniciativas, isso é ótimo. Bom, professor, quem é o Cláudio, né? Bom, o Cláudio é um menino que chegou aqui no estado de São Paulo há quase 35 anos atrás. De Né? onde veio? Eu vim do Paraná, né? Do interior do Paraná, e estudei, eu nasci ali perto de Londrina, e estudei depois a minha vida toda no sul, né? Curitiba, Londrina, Curitiba e toda aquela região ali um pouco do sul. E eu tive uma formação lá no Paraná religiosa, né? Eu fui seminarista. Então eu entrei no seminário na quinta série, devia ter o quê? 10 anos, né? E nunca mais saí do seminário. Eu só saí depois que eu fiz filosofia na PUC, não é? E por que que eu saí? Porque na verdade saíram comigo, né? Então naquela época, nós estamos falando de uma época já do final da ditadura militar, o início ali das diretas já. Então eu participava 86. isso, 88, 89. Então foi esse período em que eu acabei saindo, terminando a faculdade de filosofia na PUC do Paraná e fui transferido para cá, para São Paulo, né? Mas não foi uma transferência, na verdade foi um tipo assim, ó, sai daqui porque você se envolveu demais nos movimentos sociais daquela época, né? Naquela fervura toda das diretas já, então você não dá para você ficar por aqui muito não. Né? Fazia parte de uma ordem religiosa, então eu fui transferido para Batatais. Porque Batatais era uma comunidade mais tradicional, mais conservadora, então era uma forma de, ó, vamos ver se você cria um pouco de Se jeito, você quieta um né? pouco, né? Você quieta um pouco, né? E foi assim que eu cheguei no estado de São Paulo, né? Então eu fui para Batatais, e ali em Batatais eu tive a sorte de ser acolhido por um padre que chama Padre Agimiro de Azevedo, que hoje ele é bispo de Assis. Né? Então ele me acolheu, porque ele era diretor das Claretianas, né? Ah, eu ia comentar isso, que É, Batatais é a Batatais sede das e Claretianas. eu era Eu, claretiano. eu recebi aqui recentemente o pró-reitor do Claretiano, o Rodrigo Daverne. Ah, sim, sim. Recentemente. Há 2 semanas. Então, eu era de uma outra ordem religiosa lá no Paraná, que já era chamada de Xaveriano, São Francisco Xavier. Uhum. E depois eles me mandaram embora, logicamente que minha família acabou me achando uma outra ordem religiosa, que eu fui dos claretianos. A história é longa, eu vou Não, mas encurtar porque a coisa dá eu gosto do caos. um Eu sou livro, mineiro, professor, então mineiro gosta de caos. é, são livros e livros que daria aí a história de vida, né? Mas também, assim, a história de vida, eu estou com quase 60 anos, então isso quer dizer que tem história para Tem danar história para para contar. contar. E eu cheguei em Batatais, eu cheguei de ônibus Garcia naquela época, né? Então, cheguei de ônibus e fui acolhido pelo padre Gemiro.
E eu já era formado em filosofia, então eu logo fui dar aula nas faculdades lá, no curso de pedagogia, no curso de filosofia, assim por diante, né? Aulas de filosofia, de psicologia, de antropologia. E também fui dar aula na rede pública, né? Passei no concurso público naquela época e fui dar aula porque eu também precisava fazer a chamada pastoral, né? Quem não sabe, pastoral é aquele trabalho que o seminarista ou quem está dentro de uma ordem religiosa faz numa comunidade. Então eu fui para uma comunidade de periferia em Batatais, eu fui fazer pastoral e também fui dar aula na rede pública, aula na faculdade, aquela loucura toda. E ali eu fiquei, então, nesse trabalho todo, eu fiquei 6 anos. Depois disso, eu vi que não era meu espaço. E também eu acho que eu fui me empoderando, né? Eu tinha 22 anos, então eu fui me empoderando e fui percebendo que eu poderia ser professor, não é? Então eu não precisava ser padre, por exemplo. Eu poderia ser professor e também acho que eu nem queria, porque sabe quando a tua vida foi direcionada de tal forma que foi só aquele caminho que você fez, não E é? depois eu vou pegar esse ponto, viu, professor? Eu gostei desse ponto. Só o caminho, porque ou seja, era a minha época, né? Era um momento histórico onde você fazia um caminho, não tinha outros, não é? E assim fui. E posso dizer para você que foi um caminho muito privilegiado, porque, imagina, eu pude estudar, eu pude fazer uma universidade de filosofia na PUC. Então eu fiz um caminho muito privilegiado, né? Desde Ainda mais naquela época, né, naquela professor? época, nós estamos Em falando que aí nós da década de 70, de 80, né? tínhamos pouquíssimas pessoas com nível Sim. superior no Brasil. Né? Por isso que muito jovem eu já comecei dando aula na faculdade dos Claretianos em Batatais. Né? Aí a partir disso, ou seja, depois de 6 anos, eles também me mandaram embora. Né? Olhar para mim e falar assim, você também não tem vocação para ser claretiano, não, porque você também tem ideias diferentes. Né? Eu comecei a também trazer um pouco daquilo que eu vivi em Curitiba para lá e não deu muito certo, não. Né? Então, esse bichinho da questão social já está há muito Sempre. tempo na sua história, não é de agora. E então, o que aconteceu? Nesse período, então, nós estamos falando isso já de 93, 94, né? Aí, saindo dos claretianos, eu peguei e fui para os Estados Unidos. Né? Eu fui para os Estados Unidos, fiquei praticamente quase um ano nos Estados Unidos, fazendo o quê? Nada. Né? Eu só falando, o que você ficou fazendo? Eu, na época, também estava fazendo mestrado em História na Unesp de Franca. Eu já tinha qualificado e nesse período tinha um dinheirinho, né? Então, porque eu Trabalhava, tinha renda da universidade, da faculdade, tinha renda como professor da rede pública, bolsa da CNPq na época, né? Acho que era cápsula CNPq, não lembro mais. Do mestrado de História, né? Que eu qualifiquei. E nesse período eu falei, quer dizer uma coisa? Eu vou dar uma fugida dos Estados Unidos, que daí eu dou uma arejada. E eu também tinha que contar para minha família que eu ia deixar o seminário, né? Sim. Então, ou seja, Foi se preparar um eu pouco. fugi de todo mundo na época. E fiquei um ano lá, vendo e também estudando. Eu acabei estudando muito no período, né, o modelo educacional americano, principalmente de educação básica, né? Visitei muita coisa, tinha muitos amigos que transitavam por esse setor, então foi um período bom. Né? Acabei ficando um ano lá. Só que daí voltei. Voltei porque eu precisava terminar o mestrado, que eu acabei não terminando porque outras oportunidades apareceram, inclusive de trabalho, e eu tinha que trabalhar. Né? Daí eu cheguei em Ribeirão Preto, quando eu voltei dos Estados Unidos, e já voltei assim muitas propostas de trabalho. Né? Eu tinha já, eu continuava como professor da escola pública, né? da rede pública, então eu acabei vindo do Guimarães Júnior, né? Aquela grande escola no centro, do perto da Catedral, dando aula de filosofia e história, que eram as duas disciplinas que eu lecionava. Ensino. Aí também lecionava na Auxiliadora, naquela época, né? Para crianças menores. E daí veio uma oportunidade de eu entrar na Moura Lacerda. A Moura Lacerda me convidou. E eu entrei como professor de filosofia na Moura Lacerda.
E daí ali foi quando eu não consegui terminar o mestrado, porque eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar muito, porque era eu, né? Por exemplo, a partir do momento em que eu deixei o seminário, eu deixei a família que me criou. E a minha família nuclear, ela também acabou se distanciando muito, porque houve muita mágoa nessa questão de deixar o seminário. Naquela época, deixar o seminário era como se divorciar, né? Daí era aquela coisa terrível. Daí eu pensei, aquela coisa, eu vou ficar longe de tudo isso, porque você quer fugir quando as coisas não estão muito boas, né? No âmbito familiar, né? E foi o que eu fiz. Daí quase não tive muito mais contato com a minha família no Paraná. E fui fazer a vida, então. Então eu fui trabalhar demais. Então tinha época aí, tinha períodos que eu tinha 4 empregos, né? Ou seja, a rede pública, três escolas privadas, universidade, aquela coisa toda. E no Moura Lacerda eu fui, então, crescendo, porque na vida da gente também aparece aí as pessoas que vão abrir muitas portas pra gente, né? Então a gente sempre tem que pensar nessas pessoas. O professor falou dos anjos, né, que vão aparecendo. Aparecendo. E ali eu tive uma pessoa, que era a pessoa Cléria Martins, que é falecida hoje, e que ela abriu portas para mim no Lacerda, né, de ser professor universitário, de depois ir para a gestão. E eu fui indo para a gestão e cheguei até a pró-reitoria e reitoria da Moura Lacerda. Fiquei 12 anos na Moura Lacerda. E nesse período eu fiz outro mestrado, fui entrando cada vez mais na área acadêmica, né? E também entrei como avaliador do Ministério da Educação já muito cedo, ali, acho que antes de 2004, né? Antes. 2004. No momento em que a educação estava passando por uma grande mudança, porque nós tivemos a Lei de Diretrizes e Base em 96, 96, 98. Mas as instituições começaram a ofertar ali os tecnólogos, né, fazer aquela grande mudança ali por 2002, 2003, né, porque foi quando eu entrei na educação. Porque daí 2000 nós tivemos assim uma expansão imensa das faculdades, das instituições privadas, né? Então houve aquele boom, que era o momento ali do governo do Fernando Henrique e do Paulo, do secretário, do ministro Paulo Renato. Que foi a grande explosão da educação superior. Do ensino superior em termos de ensino presencial, né? Sim. Porque até então nós tínhamos já, pela LDB, a regulamentação da educação à distância, mas as faculdades, as instituições estavam começando a se credenciar. Né? Eu vivi um pouco esse momento, professor, porque eu entrei na educação, eu estava fazendo mestrado em 2004 e comecei a lecionar entre 2004 e 2005. Então era aquele momento que as escolas estavam começando a colocar os tecnólogos, né? E eu fui professor de vários tecnólogos, coordenei uma área de tecnólogos, e logo depois, 2006, 2007, elas começaram a pensar no EAD. E eu comecei com EAD em 2007, exatamente nessa experiência. Você fez parte aí de toda essa história também. Com esse período eu comecei a perceber que o EAD era o caminho para as instituições, né? Mesmo com a expansão do ensino presencial, mas a forma de democratizar e tentar fazer com que o EAD chegasse às classes que, de certa forma, jamais teriam condição de fazer. Nem a presencial, porque a presencial ainda era um ticket médio muito alto. Né? Nós tínhamos aí mensalidades caras. E tem uma questão, professor, me desculpe, porque o assunto me apaixona, que muitas vezes as pessoas que criticam o EAD, e infelizmente há ainda muita crítica com o EAD, com o tecnólogo, elas olham a partir do ponto de vista, né, do umbigo delas, como eu costumo dizer. Uma coisa é você estar em Ribeirão Preto, que você tem 10 faculdades diferentes. Outra coisa é você estar numa cidade, o Brasil é gigante, eu já morei no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, já morei em Belém, já morei em vários estados diferentes, em que a faculdade mais próxima está a 200 quilômetros. Né? E sem o EAD, você não conseguiria levar a educação para essas pessoas. De forma nenhuma. Então, nesse período, eu fui um apaixonado já pelo EAD. Né? Então, até porque eu também já tinha conhecido o EAD nos Estados Unidos. Né? Ou seja, os Estados Unidos, naquele período que eu fiquei lá, já não tinha tanta diferenciação o que era EAD e o que era ensino presencial.
já havia uma mistura muito, tinha universidades que ofereciam já muita coisa em AD, e assim, já tinha tecnologia muito avançada para a época, né? E assim foi. Então, eu tentei, enquanto pró-reitor, reitor, diretor das faculdades aqui de Ribeirão Preto, eu tentei fazer de tudo para que eles entendessem que o IAD era um caminho assim, que a gente até fala um caminho sem volta, porque era a forma de nós levarmos a democratização do ensino, né, e também a própria emancipação, né, porque a educação traz emancipação para uma sociedade. A educação é a principal ferramenta de ascensão, de mobilidade social. Né? Então, essa era já a minha perspectiva. Então, e a partir disso, eu comecei então a viajar mais ainda, né? Participar de seminários, de congressos. Eu me envolvi no meio acadêmico da educação à distância, né? Da regulamentação e também como avaliador do MEC. Então, eu pude transitar. Eu transitei pela Europa, eu voltei para os Estados Unidos, eu vi vários modelos, e com isso eu ia trazendo, né? Eu me envolvi muito com a Unicamp na época, e a Unicamp já tinha uma plataforma, né, que era o Teleduc. Eu trouxe o Teleduc para Ribeirão Preto, né, para a gente ver se a gente conseguia fazer com que os professores começassem a usar uma plataforma já no ensino presencial como um meio de dinamizar cada vez mais o conteúdo, o ensino. É uma luta sem... A Ribeirão, de certa forma, foi meio que uma região meio inovadora nesse sentido, né? Porque a FE de Ribeirão também tinha uma atuação com a EAD no início. O professor Alberto esteve aqui, né? Que foi um dos fundadores, eu já entrevistei ele aqui. Matias, né? Isso, Matias. E ele também é um grande defensor, né? Ele já fazia muitos cursos na época, né? Até cursos corporativos, né? Então, ou seja, mas daí, na época, nós tínhamos pouca, nós estamos falando nós tínhamos aqui na EB, Moura Lacerda e Barão de Mauá. Né? O MIP não tinha entrado ainda, estava entrando, eu acho. Ou seja, essas faculdades, elas tinham, ou instituições de ensino superior, elas tinham o modelo presencial como um modelo da sua trajetória, né? E da sua história. Então era muito difícil você mudar essa até hoje, né? Até hoje, essas instituições mais tradicionais, elas têm uma certa dificuldade. Dificuldade no sentido assim de, dependendo de quem você está conversando, são pessoas que veem a educação ainda de uma forma muito elitizada. A educação é para X, né? Não é para Y. Então, isso é o que eu sempre ouvia. Ou seja, aqui na minha faculdade só estuda Y, não estuda X. Então, isso era a grande dificuldade, para, de certa forma, eles olharem a educação à distância como um negócio, não é? Não só como uma política educacional, né? Mas como um negócio também. Você sabe que eu acredito muito nisso que o professor está falando, porque eu vejo isso, e aí eu sou apaixonado por duas coisas na educação, que é o tecnólogo, sim, e que é o EAD. São minhas duas paixões. O primeiro livro que eu lancei em 2009 chama Guia dos Cursos Tecnológicos, que estava começando. E eu sou apaixonado por eles. E eu vejo até hoje nessas instituições mais tradicionais, professor, ainda um preconceito com o EAD, como o professor acabou de dizer, como se fosse algo menor ou menos importante, e com os tecnólogos, como se fosse. E eu sempre digo, não é menor, nem pior, nem melhor. É diferente. Tem outros objetivos, né? É porque a gente vive, né? Ou seja, desde a primeira universidade no Brasil, nós temos um país de bacharéis, né? Bacharelados, doutores, né? Os dois cursos que foram abertos no Brasil foram cursos por doutores, né? Então, engenharia, medicina, né? Direito, depois. Então, ou seja, nós somos um país de bacharéis, né? Bacharelismo. Então, trazer essas novas concepções, esses novos modelos, sempre, obviamente, traz um choque aí, e traz uma mudança no status quo desse povo, né? Então, mas daí, ou seja, a minha caminhada foi por esse caminho. Daí eu fiquei no Moura Lacerda por 12 anos, sem conseguir, de certa forma, colocar na pauta a educação à distância. Ou senão, tipo assim,
faça aí do jeito que você puder, mas sem investimento nenhum. E eu tentei, não é? Eu tentei, trouxe o máximo que eu pude. Mas chegou um certo momento, eu era jovem ainda, né? Eu devia ter uns 35 anos, era mais do que isso. Eu falei, quer uma coisa? Eu vou trilhar o meu caminho, né? E quando você está numa instituição já há algum tempo, também tem uns desgastes ali, aquela coisa toda, aí você vê também que chega uma certa hora que tem que ir embora. Né? Eu falo que empresas, o grande problema das empresas é o ego. Quando você vai para o meio acadêmico, você pega isso e multiplica por 10. Né? Porque... coisa brava, né? E aí eu me lembro que eu fui para um congresso em Milão, né? E lá conheci um grupo de professores da minha idade também, que era da Universidade de Áquila. Eles já tinham uma experiência muito grande em AD, como muito parecido com a experiência do você citou, do Matias, né? Que tinha uma empresa de educação corporativa, aquela coisa toda. Então eles tinham tecnologia, tinham experiência em produção de material. Nós conhecemos nesse congresso em Milão e eles disseram, Cláudio, vem ficar um tempo aqui conosco na nossa empresa para você conhecer. Não é? Aí eu acho que consegui ficar um mês de férias minhas aqui, eu fiquei lá conhecendo a empresa e vivendo. Aí, desse um mês, nós formalizamos uma possibilidade de abrirmos uma faculdade, então, aqui no Brasil. Eu com eles. E foi assim que aconteceu. Então, nós abrimos uma joint venture, não é? Foi a primeira, para você ter ideia, foi uma das primeiras joint venture em Ribeirão Preto. O povo não sabia nem fazer a joint venture aqui. Eu tive que fazer em Franca, porque Franca pelo mercado internacional do calçado, então você encontrava pessoas que conseguiam e sabiam fazer uma joint venture, né, que é um modelo de empresa um pouquinho diferente. Daí fizemos essa joint venture e abrimos a primeira faculdade em Pirassununga. Então eu abri, foi uma faculdade, a FATES, né, mas a mantenedora dela era uma empresa ítalo-brasileira. Né? Então havia os italianos trabalhando comigo, eram professores, eram pessoas que transitavam pela educação e pela tecnologia. Né? E nós ficamos 10 anos trabalhando juntos. Né? Então, os 10 anos que eu fiquei em Pirassununga, ou seja, eu fiquei 10 anos em Pirassununga, mas nós ficamos 10 anos juntos, depois teve aquela crise que nós tivemos na Europa, ali se complicou um pouquinho, foi ali que, de certa forma, eu acabei ficando sozinho aqui no Brasil, ajeitamos as cotas, contrato social, e eu acabei ficando sozinho aqui. Mas foi uma experiência muito rica nesses 10 anos, né, que ainda não era EAD. Né, nós trabalhávamos no Pirassununga com educação presencial. Né? A faculdade era presencial, mas com projetos EAD, né? Porque a faculdade se lançou internacionalmente em vários projetos, porque a empresa na Europa era credenciada na União Europeia, né? Então nós participávamos de projetos profissional, para todo lado. Então eu aprendi demais, e uma coisa absurda. E fui me entusiasmando cada vez mais pelo EAD, né? Por essa experiência que a gente via na Europa, principalmente na Itália, e a partir disso eu comecei a criar know-how e musculatura para eu vir para Ribeirão Preto, eu voltar para Ribeirão Preto. Né? Foi quando eu voltei para Ribeirão Preto em 2010, por aí, e abri o colégio, a Escola Metropolitana. Né? Eu abri a Escola Metropolitana, concomitante, já abrindo a faculdade também, com o curso de administração presencial. E foi ali que começou, então, né? Eu vou abrir a escola. Um belo dia eu passei em frente onde era o Florestan Fernandes, você lembra, não? Sim. Florestan Fernandes, aqui estava caindo os pedaços, porque já fazia muito tempo que o Florestan Fernandes tinha fechado. Eu olhei para aquilo, liguei para o meu companheiro que estava nos Estados Unidos, falei assim, ó, acabei de alugar um prédio aqui em Ribeirão Preto. Não, você está doido, não sei o quê. Eu não, acabei de alugar, a escola já nasceu. Né? Então foi assim que começou a escola metropolitana ali na Castelo, né, que está até hoje. E foi assim, e também abriu o primeiro curso de administração presencial, que nós começamos então com ele
naquela torre empresarial do Iguatemi, porque eu recebi a chancela da FGV, né? Sim. A FGV naquela época estava procurando uma nova parceria, veio para mim. Então nós começamos o curso lá, um curso mais empresarial, aquela característica de formação mais empresarial, fizemos lá. Foi assim que começou. Daí, a partir disso, nós conseguimos nos credenciar também no IAD. Né? Foi aí que nos credenciamos também no IAD, porque há a necessidade de um credenciamento tanto presencial como um credenciamento EAD. E foi aí que nós começamos a credenciar os cursos. Hoje, a Metropolitana aqui em Ribeirão Preto, ela tem 30 cursos, né, credenciados e já autorizados, e a maioria deles é reconhecido, né? Nota por conceitos quase máximos. Então, olha, professor, e aí eu quero fazer um comentário que é o seguinte: eu atuo com EAD desde 2007 e como aluno, como uma pessoa que gosta, né, da coisa, eu já atuei como professor de EAD em diversas instituições e eu sou um eterno aluno de EAD. Esses diplomas aí, muitos deles são de EAD, porque eu quero conhecer os modelos. Eu vou conhecendo os modelos. Eu produzo conteúdo há muitos anos para o IES, lá do Sul, lá de Curitiba, mas já fiz para outras instituições, mas eu quero conhecer os modelos como aluno, para entender que isso funciona. Porque a gente sabe também, né, o professor Antônio Stecker é um especialista nessa grande mudança pela qual o EAD está passando agora. Realmente chegou um momento ali que o EAD, né, se perdeu um pouco, muita gente fazendo coisas de má qualidade. E eu sou um eterno aluno de EAD, estou sempre fazendo curso, e conheci agora por dentro o modelo da Metropolitana, porque estou atuando como professor lá, e é um modelo muito sólido, né? A qualidade dos materiais, o fato de ter a produção própria dos materiais, né? Ter uma pessoa como a Nayara, a professora Nayara, né? Que é fantástica, à frente disso, a preocupação, né? Com a organização das aulas síncronas, nas aulas, né, toda semana eu sento nesse cantinho aqui, vou dar minha aula síncrona. Então, é realmente um modelo muito sólido. Não estou puxando, não, é porque realmente ele é sólido. Porque eu já passei por muitas coisas de EAD que simplesmente pegam materiais no YouTube, 2 artigos científicos, fala que aquilo é uma disciplina, né, não tem um encontro síncrono que eu acho riquíssimo, é uma riqueza muito grande. Então, realmente, um modelo muito sólido, só tenho a elogiar. Muito obrigado. Mas, professora, tudo aquilo ali foi uma construção coletiva, né? Então, eu não sou uma pessoa especialista em tecnologia, mas eu trouxe para dentro do grupo pessoas muito boas em tecnologia, depois em tecnologia educacional, depois em marketing digital, e assim vai, né? Ao passo que hoje nós conseguimos ter, como você disse, uma fábrica de conteúdos dentro, mas nós, durante muito tempo, nós usávamos material do IES, material do Grupo A, que acho que deve até ter algumas coisas ainda. Mas hoje nós temos uma fábrica de conteúdos que eu não vou vou conseguir lembrar aqui a quantidade de material, mas deve ter hoje chegando aí a quase 10 mil materiais, né? É chamado de unidade de aprendizagem. Então, hoje é uma fábrica grande, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso vai virar um negócio, Cláudio, né? Por enquanto, não, né? Porque é algo muito estratégico nosso, né? Então, mas assim, nós ajudamos quem precisa, né? Aliás, outro ponto importante, porque agora eu queria fazer uma transição para... Tá vendo como é bom ouvir as histórias das pessoas? Eu adoro ouvir histórias, porque a gente tem uma visão diferente de quem é, né? Eu conheço o professor Cláudio, de vê-lo lá à frente da escola, de vê-lo na sua atuação pública também, mas quando a história é contada, a gente conhece outra pessoa, né? Outra pessoa que vai. E parabenizar também pelo novo prédio, lindíssimo, tenho ido lá com frequência gravar, e até convidar o professor, dia 29 de novembro, pela manhã, de 8h30 da manhã, dia 9, mais ou menos, até meio-dia, eu vou fazer o episódio 100. O professor, o episódio 91, o episódio 100 será lá, na faculdade. Que privilégio lá, né? Conversei com a professora Fernanda lá, né, com a Fernanda, e acertamos lá. E esse evento que eu estou convidando várias das pessoas que foram entrevistadas, vai ter palestras, vai ter mesmo.
vai ser lá, porque o auditório Nossa, ficou ficou lindíssimo. um Né? espaço muito, Lindo. muito inclusivo, Sim. né, e diferenciado, e traduzindo uma nova concepção de instituição de ensino superior, né, que hoje já não é mais uma instituição só de sala de aula, assim, né, é uma instituição também de estúdios, de ambiente, de construção de conteúdo, Sim, né, sim. então, ou seja, hoje esse é o novo modelo de universidade hoje, né, não é só mais um espaço onde a pessoa participa de uma aula mais tradicional, Sim. de sala de aula, E aquela eu coisa acho que toda. eu atuo também como professor em outras instituições, professor no modelo tradicional da sala de aula, e a gente tem uma grande dificuldade hoje, né? Eu fiquei alguns anos afastado da graduação, ficando só com pós-graduação, por questões profissionais, viajando aí pelo Brasil, e desde o ano passado eu estou na graduação de novo, estou no FATEC, estou no Barão, estou no SENAC, fazendo algumas coisas com eles também, e a sala de aula mudou, né? O aluno não está mais lá totalmente presente. Você tem que. Eu me coloquei um desafio. Falei, ó, esse ano eu só vou dar aula com metodologia ativa. Eu não vou dar nenhuma aula expositiva, dialogada, porque não cabe mais. Eu tive uma experiência fantástica. Dei uma disciplina de oratória para os alunos do CPP, jovens de 14, 15 anos de idade. Foi um grande desafio para mim, né? Porque é É um público porque a completamente diferente. sala de aula hoje tradicional, né, no ensino presencial, ela hoje de certa forma concorre com isso aqui, né? É, Então, ou seja, eu faço, o meu pós-doutorado é nessa temática, né? Eu trabalho a, já o vício tecnológico, né? Eu trabalho com saúde mental hoje, né? Tanto no doutorado como no pós-doutorado. Então, trabalhei no pós-doutorado com bullying e depois, agora no pós-doutorado, eu trabalho com a questão da nomofobia, né? Que é já o vício dos dispositivos digitais. Então, nós temos hoje alunos, e não só alunos, nós temos todo mundo hoje vivendo dentro de um universo virtual, não é? E esse universo virtual, ele não para, não é? Então, ou seja, você está falando e as pessoas estão deixando de te ouvir e respondendo mensagem e interagindo com outras coisas e outras pessoas dentro dos dispositivos digitais. você sabe, pessoal, uma coisa que eu tenho sempre comentado aqui, que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente às vezes ganha coisas que você não estava esperando ganhar. Quando eu pensei aqui em montar o podcast, foi para discutir educação, carreira, caminhos, mas sabe qual foi o grande ganho que eu pessoalmente tive no último ano? 91 pessoas sentaram aqui, como o professor está aqui agora, e ficaram uma hora conversando comigo, um olhando para a cara do outro, sem o celular. Sem o celular. Isso é riquíssimo, olha só. Tem uma riqueza assim. Você parou para pensar que hoje isso é um grande diferencial para as pessoas? Privilégio. Você conseguir conversar com as pessoas sem uma mediação tecnológica, né? Que nós queríamos tanto, não é? Se você for pensar, eu não sei nem se são 20 anos atrás ou até menos, nós queríamos muita interação tecnológica, só que ela chegou e ela, de certa forma, também dominou de tal forma que hoje as pessoas já se perderam um pouquinho nesse cenário, né? Hoje nós temos uma, 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 uma situação que tem que ser controlada hoje. Já vista que os celulares foram proibidos nas escolas, né? E eu tenho lá eu também em tenho. relação a isso, mas não vou falar disso agora, porque eu estou num setor que eu não posso abrir, não, tenho que tomar um pouco de cuidado nessa minha explanação. Deixa eu trazer então para o foco central do nosso quando eu cheguei, eu não sou de Ribeirão, daqui a alguns anos, e quando eu fui conhecendo ali a atuação do professor, na verdade eu conheci a atuação do professor pelo LinkedIn, quando eu estava pesquisando pessoas para entrevistar, junto à Fundação do Livro, né? E vendo ali o professor à frente daquilo. E o professor me perguntou, eu sou da área de administração, mas eu tenho uma paixão muito grande pela psicologia, pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia. Um dos diversos cursos EAD que eu fiz foi uma licenciatura em filosofia, uma pós-graduação em sociologia, e hoje eu estou tendo um grande privilégio que meu filho
está com 17 anos, mas é um menino de ciências sociais, quer fazer história, quer fazer ciências sociais. Está tendo uma experiência linda hoje na escola dele, que ele faz parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam, que eles vão até as escolas públicas para ajudar os professores, ajudar os alunos. Né? Então, o bichinho de ser professor já mordeu ele. Né? Ele vai. Eu acabei escrevendo vários conteúdos. Quando o pessoal de uma das instituições que eu faço conteúdo para eles descobriram que eu tinha esse lado, me deram várias coisas para fazer, várias disciplinas para fazer. E aí depois eu vi o professor atuando, né? Agora recentemente, aliás, parabenizá-lo, como secretário da Cidadania, da Pessoa com Deficiência e da Inclusão Social. Né? Uma secretaria que não existia, que está começando, e que bom, né? Porque você pode começar tudo do zero, do jeito que for. Então eu queria que o professor contasse um pouco esse novo momento. Você contou do jovem Cláudio, que era um seminarista, depois do professor, depois do empresário da educação, e agora? E agora, menino? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que do ponto de vista pessoal, é um resgate. Um resgate daquela historinha que eu te contei lá atrás, de quando eu militei um pouquinho politicamente, né, como universitário, depois como professor. Então, acho que isso voltou. Né? Porque quando você está no cenário da produção, como empresário, você tem que produzir tanto, você tem que dar tanto resultado, você tem que fazer tanto, você acaba ficando dentro de um espaço que ele é muito importante, mas ele te priva de muita coisa. Né? Acho que como eu tive uma experiência de vida muito coletiva, tudo na minha vida foi muito coletivo. Né? Eu vivi em comunidade, a minha vida familiar foi em comunidade, então eu nunca tive uma vida muito privada, no sentido de núcleo familiar muito privado. Então a minha vida foi em comunidade. Foi em comunidade, né? Então eu acho que isso está em mim. E chegou um certo momento, agora principalmente, né? E eu falei assim, olha, eu acho que eu estou maduro o suficiente como pessoa, e também quanto maturidade de conhecimento, para eu poder retornar um pouco disso para uma sociedade, uma outra forma que não seja o mundo privado empresarial. Eu falei, eu vou à área pública. Né? E foi quando eu recebi o primeiro convite para ser superintendente do Instituto do Livro, né? Que é uma secretaria de governo, né, do Ricardo Silva. Ele me convidou, e através do Maraca também, que eu fiz prefeito, os dois me convidaram, e eu assumi o Instituto do Livro. E ali eu comecei a perceber que era possível, né, atingir coletivamente uma população, uma sociedade, e trabalhar também na possibilidade de nós mostrarmos o quanto que a cultura hoje ela é diversa e que ela não está presa somente num universo acadêmico. Então nós temos várias populações, várias pessoas fazendo cultura de uma forma muito diversificada. Né? Poesia hoje, através do slam, nós temos N formas de poesia hoje que chegam às pessoas. Né? Grupos de leituras os mais variados possíveis, nós temos em Ribeirão Preto, que não chega, ninguém vê. Então eu percebi que era necessário fazer essa ginástica de você sair do centro de conforto seu, né? Que é a academia. Sim. Nosso lugar é a academia. Ali está nossa zona de conforto, eu chamo até de centro de conforto. E acho que o Instituto do Livro está sendo, né? Eu ainda estou de forma interina lá. E há um mês e meio eu também fui convidado para assumir a Secretaria da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. Né? E está sendo uma missão, eu não falo nem que é desafio, porque na área pública a gente tem que fazer. Né? Então é missão já, não é nem desafio, você tem que fazer. Você pegou, faz e pronto. E está sendo legal. Eu estou montando agora a secretaria, nós estamos numa fase aí de montar a equipe, pensar na estrutura física, estruturar toda a secretaria, projetos, né?
mas as demandas já aparecem, pipocam o tempo inteiro, porque no setor público a gente trabalha com o carro andando, Sim, não é? sim. Então você está montando e as coisas estão acontecendo, você está fazendo. Então já estou cheio de demandas aí, mesmo a equipe ainda não estando totalmente já nomeada, nós estamos trabalhando bastante já, Sim. né? Inclusive já na próxima dia 20, daqui 2 semanas, nós temos já a Parada Preta, né? Que é uma das pautas da nossa secretaria, né? Que a nossa secretaria tem uma pauta muito extensa, né? Ela trabalha desde a questão da mulher, violência doméstica, a questão racial, PCD, e dentro da questão racial tem tudo ali, tem a comunidade LGBT, Sim. criança, pessoa idosa, tudo, né? Não é? Professor, eu acho que o momento é muito adequado pelo seguinte, né? Ribeirão Preto, eu tenho por ter vivido em várias cidades, quando eu cheguei a Ribeirão, eu brincava, minha esposa é de Campinas, e eu falava assim, pô, aqui é igual Campinas há 20 anos atrás, porque era aquela cidade que tinha 1.600.000 habitantes, sim, só que de uma hora para outra ela dá um salto e vira uma cidade de 1 milhão. E é o que está acontecendo com Ribeirão hoje. Eu moro em Ribeirão desde 2020, não existia, por exemplo, o bairro Olhos d'Água. Não existiam nenhum daqueles grandes bairros ali de casas populares. Tudo acabava no Irajá. Tudo na Rua do Professor, exatamente. Depois era mato. Isso. Não é? Era quando você vai para as periferias, todos esses conjuntos habitacionais, a Avenida Henri Nestlé não tinha nada nela ali há 5 anos. Então, a cidade ela está rapidamente se transformando numa cidade de 500, 600, 700 mil habitantes, numa cidade de 1 milhão. Com mais de 100 favelas. Exatamente, esse é o ponto. Né? Esse momento da cidade, em que há uma explosão, ele é muito marcado pela vinda de pessoas atrás de oportunidades. Né? E eles chegam, né, sem essa oportunidade, sem esse espaço de convivência, sem ter as relações. E de uma hora para outra, a cidade fica muito diversa. De uma cidade pequena, como por exemplo, o professor citou Batatais, né, que você tem uma certa estabilidade, são as pessoas que sempre moraram ali. Depois, de uma hora para outra, você tem uma cidade extremamente diversa. Diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de uma série de coisas, que se a prefeitura não olhar para isso, né, isso pode Sim, gerar um caos social. Muito, muito. Justamente a missão dessa nova secretaria, que é uma nova secretaria criada pela reforma administrativa agora, né? Uhum. Então, ela tem essa missão de ampliar cada vez mais o trabalho, de certa forma, as outras secretarias fazem, né? Com a inclusão, com o estabelecimento da cidadania, e os caminhos para ela e assim por diante. Então, nós estamos falando da secretaria da assistência social, da saúde, da educação, tudo, né? Meio ambiente. Então, a Secretaria da Cidadania é uma secretaria que vai trabalhar numa transversalidade, né? Só que o grande objetivo dela é ampliar esse trabalho e cada vez mais conseguir fazer com que nós tenhamos políticas públicas municipais voltadas para todas essas temáticas, né? A questão da mulher, a questão racial, a questão da pessoa idosa, a questão da pessoa com deficiência, que hoje é ampla, né? Nós não estamos falando de uma, de duas, de três, nós estamos falando de uma diversidade muito de pessoas hoje diferentes. Não é? A marca da nossa sociedade atual é essa diversidade. Às vezes, quando a gente usa a palavra diversidade, a gente não compreende totalmente ela. Né? A diversidade é a diversidade de níveis escolares, né? Níveis acesso à educação, é a diversidade de gênero, é a diversidade de crenças que muitas vezes são desrespeitadas. Né? E aí eu acho que tem outro aspecto de ser um momento ideal, porque também nós estamos vivendo em nossa sociedade, no mundo todo, como todo mundo, vou dizer que é só no Brasil, também uma volta a algumas formas de preconceitos que a gente achou que estavam vencidos e que voltam a ficar fortes novamente, né? A gente... Sim, nós temos. E por quê? Porque nós temos outros canais, né, de manifestação disso. E um deles é o canal que é o meio virtual. Então hoje as pessoas se manifestam muito mais pelas redes,
pelos dispositivos digitais. E isso vai gerando, não é? Vai gerando um espaço que, de certa forma, ele não é tão controlado como é o espaço da nossa vida real. Não é? E daí fica um ambiente até perigoso. Né? Nós vivemos um ambiente perigoso. Hoje nós vivemos um ambiente virtual perigoso. Não é? Porque nós não temos hoje ainda, até por parte do direito, ainda mecanismos eu vou usar a palavra controle no sentido de controlar e, de certa forma, dar uma condição para que as pessoas consigam entender aquilo que pode e aquilo que não pode. Naquele Não sentido filosófico de que as normas existem para que vivamos em sociedade. Em sociedade, Então, ou seja, não é possível uma sociedade sem isso, né? Pode ser que só na cabeça do Nietzsche. Exatamente. Não é? E professor, quando eu vi, né, o título da secretaria e o trabalho, eu percebi exatamente isso, professor, essa diversidade, essa amplitude de temas. Porque você fala de cidadania, já é uma dificuldade muito grande, garantir, né, o direito à saúde, o direito à educação, o direito... Cidadania é isso, né, a pessoa ter acesso a todas essas coisas. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, eu tive uma experiência na minha vida de lecionar numa instituição em São Paulo, chamada Unicid, que os mantenedores, a família dos mantenedores, eles têm várias pessoas que são cegas na família, e por isso eles têm um trabalho lindíssimo lá dentro do campus, eles têm uma casa dentro do campus para ensinar as pessoas a atividades de vida diária, participei de projetos de extensão lá nesse sentido. Minha mãe é cadeirante, eu sei como é difícil a simples, né, mobilidade. E quando você fala de inclusão social, disso tudo nós estamos falando de pessoas que estão chegando em Ribeirão Preto, né, sem emprego, sem oportunidade, a inclusão social. Então, é uma diversidade muito grande de temas a serem abordados e você precisa ter um planejamento muito bom, senão também se perde nessa quantidade de demandas. Muito, muito. Então, hoje nós vamos ter as subsecretarias, né, e as subsecretarias dentro da Secretaria da Cidadania vão trabalhar com as temáticas, né, da mulher, questão racial, questão da pessoa com deficiência. Então, nós vamos ter aí Mas, obviamente, que ela vai trabalhar de forma circular, né, porque são temas que eles se implicam um no outro, né, não tem como. Se você está falando da questão da mulher, você está falando também da questão da criança, porque às vezes é mãe solo, e às vezes é uma criança que tem uma deficiência, ou seja, pode ser um autista, pode ser uma síndrome digital, pode ser uma criança com questões intelectuais. Então, ou seja, nós temos hoje um grande desafio dentro dessa secretaria, né? E trabalhar com temáticas que também fazem parte de todo mundo, ou seja, o núcleo familiar, ou a referência familiar, é a questão da empregabilidade, né? Porque pensa bem hoje como está difícil a empregabilidade de uma pessoa com deficiência. Veja como deve estar difícil, como está difícil a empregabilidade de uma pessoa com diversidade de gênero. Sim. Né? Ou seja, idade hoje, o etarismo, né? Então, eu escrevi alguns artigos científicos no ano passado sobre o etarismo, porque quando a gente pensa no etarismo, né, você tem três tipos de idosos, vamos chamar assim. Você tem aquele que somos nós que vamos chegar na terceira idade com uma condição financeira, intelectual, de trabalho que, não é assim, talvez você vai deixar de ser executivo, vai passar a ser um consultor, talvez você vai buscar a carreira pública. Você tem um outro tipo de idoso que é aquele que ficou defasado tecnologicamente para o trabalho, e eu preciso, para ele continuar trabalhando, e ele precisa continuar trabalhando, eu preciso educá-lo, eu preciso dar para ele treinamento, novas competências. E você tem um terceiro, que é aquele que mal é alfabetizado, que trabalhou em trabalhos manuais a vida inteira e que ele hoje está assim, totalmente excluído. Então você tem que ter políticas para cada um desses tipos. Então, olha, é uma pasta que eu acredito que ela vai trabalhar de forma integrada, desculpa, mas nós vamos ter aí uma agenda imensa, né? Imensa.
e que tem um impacto, grande. Mas assim, eu tô extremamente animado, né? Também animado porque isso é o start da minha vida pública, né? Então, trabalhar na secretaria, primeiro está sendo um grande aprendizado, porque a área pública nada tem a ver com a área privada. Né? É outro ritmo, é outro tempo. Que é o grande espaço da democracia. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas nada anda na área pública. Não é que nada anda. É porque a democracia ela precisa de tempo. Porque um precisa participar, o outro precisa participar, o outro também, e isso leva tempo. Você tem que ouvir todos. Tem que ouvir todos. Então, ou seja, é um espaço da verdadeira democracia, é espaço público. Né? Porque numa empresa privada, não precisa maquiar porque não tem democracia. Né? Não existe essa ilusão. Eu falo assim, gente, empresa, eu dou essa aula de administração, assim, empresa existe para uma coisa, ganhar dinheiro. O que ela vai fazer com dinheiro é outra coisa. Não pode, obviamente, por exemplo, nós temos um impacto muito grande. A Metropolitana é uma empresa empreendedora e também visa lucros, lógico, mas ela também tem um empreendedorismo social muito grande. Por quê? Porque o que ela faz impacta muito. Né? É uma instituição que tem 250 mil alunos no Brasil inteiro e leva a educação para lugares que, como você disse, nunca, de certa forma, chegaria uma instituição... Não, ela é uma promotora de cidadania. Porque a educação é cidadania, né, professor? E com isso a gente consegue, de certa forma, desenvolver um processo ali de empreendedorismo social muito importante. Né? E não é uma empresa que... Não, eu digo assim, a empresa existe para ganhar dinheiro, porque se ela não ganhar dinheiro, ela não existe. Ela não se mantém, ela quebra. Agora, o que você faz com esse dinheiro, se você vai direcionar esse dinheiro só para comprar um jatinho ou para ter um impacto social, aí é uma decisão da empresa. Mas a empresa em si, ela precisa ser lucrativa, porque é assim que ela sobrevive. E aí o espaço público, eu entrevistei na semana passada aqui o secretário de administração lá de Batatais, né, de administração e RH de Batatais, e o nosso grande Juninho Gaspar, que é um amigo, um abraço para você, Juninho, porque esse prefeito... Estou tentando trazer ele aqui, estou tentando. Pode deixar que eu dou uma tocada nele. tentando trazer o nosso prefeito aqui para poder falar também. Vamos ver se traz. E ele estava falando isso, né, assim, que ele é um advogado, veio, né, do meio jurídico, e exatamente isso que o professor acabou de falar, né? Quando você chega na administração pública, você tem que reaprender uma série de coisas. E a grande competência do administrador público é a capacidade de comunicação e de negociação, porque nada você pode decidir sozinho, né? Você tem que decidir com alguém. Porque o objetivo da minha entrada na esfera pública, né, na administração pública, é futuramente chegar a deputado federal. Não é? Daí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que deputado federal? Porque eu acredito que na posição de deputado federal você pode fazer algumas intervenções maiores para o município, para a região onde você, de certa forma, atua, não é? Através de vários mecanismos. Né? Então, eu acho que é uma esfera que eu quero atuar. Né? Eu não sabia dessa pretensão, mas acho que cabe muito dentro da sua história. Eu falo porque é algo que todos sabem, né? Esse é um propósito e que eu estou trabalhando para isso. Né? E eu acho que tem muito a ver com a história que o professor construiu, né? E eu acho que esse momento, porque também tem essa importância, né? Quando a gente pensa na vida pública, você pode estar no executivo, como o professor está agora, e também, né, no legislativo. São duas formas de atuar. E concordo, né, que não que o cargo de vereador, de deputado estadual sejam menos importantes, mas eles têm uma atuação mais, né, mais regional, mais municipal, que é muito importante, né? Esse olhar mais cirúrgico, né, para as questões sociais, políticas, econômicas das pessoas. Mas eu acredito que onde eu estou hoje, da minha vida pessoal, eu acho que esse espaço é o espaço que eu tenho para oferecer, tenho para... E também aprender, porque é um espaço que eu nem quero aprender, né? É uma vida completamente nova, né? Que você vai ser um grande desafio. Professor, é uma escola. Estamos há 1 hora conversando já. Já? Não é um papo bom? Vai.
Ficaríamos aqui horas, mas vamos fazer outro. Vamos. Então, primeiro, eu vou deixar o espaço aberto, se o professor quiser falar com as pessoas, né, fica à vontade. E eu queria, depois eu te agradeço, depois eu fecho aqui, mas primeiro deixar esse espaço para o professor falar o que quiser, falar um pouco sobre esse futuro, está aberto para o que o professor quiser dizer. Olha, professor Cachito, primeiro, eu agradeço o seu convite e agradeço esse papo tão aberto e tão gostoso para que a gente possa cada vez mais inspirar, né? Porque eu acho que as pessoas hoje precisam de inspiração, né? Então a minha fala aqui, acho que o objetivo é realmente esse, é levar a minha experiência de vida como uma experiência que pode inspirar muitas pessoas e também pode levar à crença de que com educação, né, com processo educacional, né, com muito trabalho, porque ninguém faz nada sem muito trabalho. Sim. Então hoje não adianta as pessoas pensarem que vão conseguir grandes espaços de uma hora para outra, né, de uma forma muito fluida. Né? Não, tudo precisa de processo. A vida é um processo. Né? Então, para eu construir tudo isso, foram mais de 20 anos só de um trabalho muito acirrado. Né? Então, nada é conquistado assim. A gente tem exemplos hoje, mas são exemplos muito instantâneos, né? De pessoas que desabrocham de uma hora para outra na internet, mas não são exemplos que, de certa forma, a gente pode dizer, olha, isso É o caminho. Esse é o caminho. O caminho é estudar, trabalhar e se relacionar bem. Né? Então, são 3 grandes recursos e capitais que nós temos. Né? Educação, pessoas, não é? e trabalho. E é isso, meus amigos. Demais isso que o professor falou. Olha só, o professor estava falando e eu estava pensando nisso. Quando eu comecei o podcast há menos de um ano, em janeiro desse ano, e eu tinha uma ilusão, um sonho, né? A gente tem sonhos, né? A gente sonha grande. E o meu sonho era que esse aqui fosse um espaço realmente de trazer pessoas, todas as pessoas que eu trouxe aqui são muito valiosas, mas de trazer pessoas que têm um impacto, né, sobre a sociedade. E aí quando eu olho, né, pessoal, menos de um ano, né, de janeiro a novembro, aqui no episódio 91, eu recebi nas 2 últimas semanas, eu vou ficar só nas 2 últimas semanas para não alongar mais, pessoas como o Vinícius Bergman, lá da Prefeitura de Batatais, o Zaid Sacre, da SEB, o professor Cláudio Romualdo, né, o Rodrigo Daverne, todas essas pessoas que eu tenho recebido nesses últimos dias, eu falo assim, gente do céu, né? Em que momento isso aconteceu que eu consegui realmente começar a trazer essas pessoas que eu olhava e falava, não, esse aqui eu não vou conseguir trazer aqui não, esse vai ser difícil de trazer. E todas as pessoas vieram com muita generosidade, com muito amor, com muito carinho, e o que eu acho assim, é o trabalho, né, pessoal? É o trabalho. Nada vence o trabalho, né? E também são as relações, ou seja, você faz relações que, de certa forma, elas ajudam com que os seus objetivos sejam alcançados. Então, ou seja, nós estamos aqui hoje por um relacionamento criado. Né? Isso é importantíssimo. Acredito demais nisso. E é por isso que o nome é Mais Que Um, né? Quando a gente se junta, a gente é mais que um. A gente sempre é mais que um. Com certeza. Pessoal, bom, primeiro agradecer demais ao professor Cláudio, foi um grande privilégio para mim, inspirador, uma pessoa que tem uma história inspiradora e contou o caos da vida dele aqui, foi generoso nisso, contando desde o início, construiu uma instituição de muito renome, né, uma instituição de peso, uma instituição que faz a diferença na vida de muitas pessoas, e agora dando esse novo passo, né, para tentar fazer isso em outras esferas que não só a educação. Isso representa muito aquilo que o podcast tenta trazer. Né? Não existe um caminho certo, o professor falou isso lá atrás, eu falei, depois eu vou pegar isso que o professor falou.
que é a seguinte, muitas vezes eu recebo pessoas aqui que falam, meus pais queriam que eu fizesse tal coisa, eu fui fazer esse curso porque meus pais queriam, eu vejo isso muitos amigos, né, do meu filho, que os pais querem que siga. Não existe caminho certo, não existe trilha certa, existe a trilha que você desenha, aquela que você caminha, as relações que você faz. O professor falou aqui das relações que ele fez na Itália, das relações que ele fez nos Estados Unidos, das relações que ele fez no meio acadêmico. Né? O nosso caminho é o encontro de pessoas que vamos construir. Então é sobre isso que é o Mais Que Um. E como eu falei aqui com o professor, dia 29 de novembro, de 9 da manhã até meio-dia, nós vamos ter o episódio 100, num auditório lindo, novinho, lindo, lá na Faculdade Metropolitana. Vamos receber as pessoas, muitas das pessoas que estiveram aqui, vamos falar um pouco sobre isso, vamos ter uma mesa de debate falando sobre propósito, sobre caminhos, sobre trilhas, e eu quis juntar, professor, pessoas muito experientes com uma jovem de 17 anos que vai estar lá falando também, né, para mostrar esse caminho. E é isso, gente. Só agradecer, professor, muito obrigado. O episódio do professor estará completo no YouTube ainda hoje, completo no Spotify até amanhã, e depois muitos cortes pelas redes sociais para a gente aproveitar essa aula que o professor nos deu. Obrigado, muito obrigado, professor Calixto. Cachito, todo mundo professor, pode ficar tranquilo. Olha, eu acredito também. Não, todo mundo sim, professor Cachito, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. Professor, só